No ar, Boletim Informativo Web Rádio Moca. Informações da Moca e região com agilidade. Renato Corona. Boa noite, amigos da Web Rádio Moca. Sim, nós estivemos aqui no jantar em comemoração ao aniversário do Juventus, 93 anos do Clube Atlético Juventus. Não minta, estamos. Isso, estamos. Continuamos aqui na festa. A festa que continua aqui no Salão Nobre do Clube Atlético Juventus e que teve uma linda noite de homenagens aqui, homenageadas várias pessoas que ajudaram o Juventus nesse último ano e inclusive a Web Rádio Moca. Então acompanhe as homenagens e toda a cerimônia de homenagem que foi feita pelo presidente Domingos Sanches, a apresentação da Michele Janela e a homenagem de todos que o Juventus, como disse, achou que deveriam ser homenageados por ajudar o Juventus neste ano que passou. Web Rádio Moca. Senhoras, boa noite. Em meu nome, como presidente da diretoria executiva, em nome do presidente do Conselho Deliberativo, senhor Itamar Colombo Capuano, agradeço com orgulho a presença de todos os conselheiros, conselheiras, sócios e convidados para esta festa em que comemoramos 93 anos de existência do Clube Atlético Juventus e de nosso símbolo maior, o moleque travesti. Estou feliz e agradeço inicialmente ao vice-presidente Saulo Moisés Francisco e a todos os diretores e colaboradores da diretoria executiva pela dedicação dispensada ao clube como verdadeiros juventinos. Se não fossem eles, esta festa não teria sido. Muito obrigado a todos os diretores e todos aqueles que convivem comigo no dia a dia e lutam para que a gente possa fazer uma gestão melhor possível. Se não fosse o trabalho dessas pessoas abnegadas, certamente nós estaríamos em situação diferente. A comemoração desse aniversário com a presença de todos os senhores e senhoras, são indiscutíveis. O Juventus
o coração da Moca está pulsando mais forte. Podemos comemorar com satisfação que, além dos feitos inusitados dos atletas amadores, nesse curto espaço de tempo de gestão, a equipe de futebol de juniores se classificou em terceiro lugar no campeonato da Federação Paulista de Futebol. E a equipe profissional se classificou em sétimo lugar no campeonato da Federação Paulista de Futebol da Série A2. Nós conseguimos um feito que, na realidade, nem esperávamos. Nós iniciamos a gestão com muitas dificuldades e conseguimos alcançar esses feitos que são, para nós, de suma importância. Portanto, estamos cientes que a tradição do clube e do símbolo Moleque Travesso foram mantidos e estão fortalecidos nesta gestão. O Juventus está pronto para seguir o destino de glórias iniciadas em 20 de abril de 1924. E desde já, pensando onde poderemos estar no centenário do clube que ocorrerá em 2024. Ressalto que a diretoria executiva tem satisfação e orgulho em receber e cumprimentar a todos nesta festa, sobretudo poder agradecer publicamente os digníssimos representantes dos poderes constituídos, autoridades civis, militares e políticas, os representantes das entidades públicas e privadas, pelo apoio que recebemos e pelos serviços públicos que nos prestam constantemente. Agradecemos também os representantes da mídia, pelos que têm uma participação super importante no desenvolvimento do Clube Atlético de Juventus. Do Moleque Travesso. Agradeço a todos pelo apoio, pelos serviços profissionais que prestam. Agradecemos também a todos os patrocinadores do clube que nos apoiam na luta para mantermos o patrimônio dos departamentos de esportes do clube em alto nível. Especialmente a equipe de futebol profissional, a equipes de base que representam o coração da torcida juventina e fazem parte do cenário nacional. Enfim, senhoras e senhores, aqui na presença do presidente do Conselho Deliberativo, o nosso amigo Itamar, Colombino, Capano, eu quero deixar bem claro a todos os senhores, nós estamos fazendo o melhor possível para que o Juventus realmente resgate toda aquela imagem, todo aquele glamour que ele sempre teve. Nós não podemos esquecer, nós temos que simplesmente pensar, trabalhar e pensar no futuro do Juventus. A presença de todos os senhores, para mim, é uma amostra da pujança do Juventus. É uma amostra de que com o trabalho nós poderemos construir um Juventus melhor ainda. E assim, na presença aqui do nosso amigo, o presidente do Conselho, que eu falei com ele particularmente agora, eu volto a falar aqui publicamente a todos os senhores, o Juventus é um só. Se o Juventus tiver realmente uma unidade de trabalho, uma unidade de intenções, de todos os conselheiros, de todos os sócios, nós poderemos chegar, nem sabe até aonde, mas sempre para cima, sempre para o progresso. É isso que eu pretendo sempre fazer em meu nome como presidente e tenho certeza com o apoio de toda a minha diretoria. E graças a Deus eu estou conseguindo, a cada dia que passa, ter cada vez mais apoio. E eu reconheço em todos eles uma qualidade que realmente é importantíssima para o desenvolvimento do clube. Então, Itamar, eu quero testemunhar para você, para todos os que estão aqui presentes, que nós estamos no caminho certo. Essa é a minha felicidade, a minha alegria nessa noite que nós comemoramos o aniversário do nosso Moleque Travesso. Muito obrigado a todos. Eu agora vou pedir para a nossa apresentadora vir aqui falar conosco, dar seguimento, porque nós temos que agradecer algumas pessoas e vamos fazer da melhor forma e da forma que nós temos condições de fazer nesse momento. Tá certo, presidente. Sr. Itamar. Uma salva de palmas, presidente. Então agora nós vamos fazer algumas homenagens. Essa homenagem, como não poderia deixar de ser, tem que começar com uma pessoa que é da Moca. É uma pessoa que vive e respira a Moca.
ele ainda nos representa perante a mídia. Então, a primeira homenagem dessa noite é para a nossa querida Michele Dianella. Vou tirar uma foto. Agora com você. Gente, eu vou chorar, sério. Eu esperei aqui todas as homenagens que eu fazia. Não estava esperando por isso. Fiquei muito emocionada. Porque eu frequento esse clube desde que eu tinha 6 anos de idade. Dancei balé nesse palco. Pequenininha, aqui também. E hoje estou aqui apresentando essa festa. E muito obrigada. Estou muito emocionada. Bom, vamos lá, gente. Seguinte. Neste momento, nós vamos chamar as pessoas que apoiaram e colaboraram com o nosso querido Moleque Travês. Vamos aos nossos homenageados. Então, o presidente do Conselho Deliberativo vai entregar o certificado e o presidente da diretoria executiva vai entregar outro certificado sucessivamente, né? Então, vamos lá. Para começar, gostaria de chamar ao palco para receber uma homenagem ao senhor Paulo Sérgio Cristiano, que é o prefeito regional da Moca. Por gentileza, suba ao palco. Prefeito Regional da Moca recebendo a homenagem do Juventus. Agora vamos parar aqui na frente para a foto, por favor. Isso. O senhor Paulo Sérgio Cristiano já, por gentileza, vai levar as homenagens ao prefeito João Dória Júnior e também ao governador Geraldo Alckmin. Nós pedimos essa gentileza. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, querido. Agora, mais uma homenagem. Gostaria de chamar ao palco o senhor Marco Aurélio Vicente Vieira, da Federação Paulista de Futebol. Também gostaria de chamar ao palco o senhor Valdir Comenari, também da Federação Paulista de Futebol. O senhor Wilson Marquete Júnior, também da Federação Paulista de Futebol. O senhor Marcelo Santos, da Web Rádio Moca. Senhor Luiz Carlos Castan, da Associação da ACSP. Senhor Valdir Pereira Ventura, presidente do Hospital São Cristóvão. Senhor Marco Aurélio Vicente Vieira, vou pedir que o senhor leve também a entregue para o senhor Marcos Jacó, que vai representar aí, por gentileza, leve a homenagem dele, tá bom? Muito obrigada, viu? Vamos continuando. O senhor Juraci José Pereira, da Juscom Assessoria Contábil. Do Colégio Santa Catarina, o diretor Paulo Aquino e o vice Fernando Martins
testado e comprovado. Pega aqui.
longo, o presidente já está descendo. Júlio, explicazinho. O Júlio, aqui, presidente. Aqui, achou o Júlio, gente. Júlio, por gentileza, com a paz, receber essa homenagem da gente. Faz uma foto. Júlio, por gentileza, foto. Júlia, primeiro que é italiano, né? Aquela confusão tem que ter, né? Critério. Deixa eu ver aqui, vou fazer uma foto agora aqui embaixo. Todo mundo aqui. Dá uma voltinha, isso, dá uma volta. Dá uma volta. Eu já quero aproveitar para agradecer. O Tenente Coronel Anderson Lima de Oliveira, o diretor estadual da Defesa Civil, Tenente Coronel Antônio Delacina, que é comandante do 21º Batalhão, Coronel Celso Pinata, assessor do Coronel Camilo, que é deputado estadual, Vera Marilac, representando o vereador de Salles, Ana Maria Pantaleão, presidente do 18º Conselho, e o senhor Valdir Comunari. Muito obrigada por todas as presenças dessas autoridades aqui conosco. Agora eu vou pular aqui para estar na foto, peraí. Eu vi também, estou saindo. Deu certo? Eu não vou deixar aqui, né? Rapidinho. Tudo bem? Ficou bonita essa foto, hein, gente? Agora, a gente, todo mundo que está aqui, vai cantar parabéns pro nosso Juventus! Parabéns a você! pessoa que fez esse bolo com todo o coração. Então você falasse alguma coisa. Por que você fez esse bolo pro Juventus? Um beijo, Gil. Por amor ao clube, pela dedicação e pela
nossa apresentadora para dar seguimento. Cadê o bolo, Cris? Aí? Vai cortar o bolo? Vai cortar? É de tirinha, né? Simbolicamente, presidente, faça simbolicamente o primeiro toque. Vai lá. Ô Cris, o sorteio. Queremos um sorteio, não queremos? No final, mais tarde, nós vamos fazer um sorteio. Deixa eu ver o que é. Gente, do São Cristóvão, maravilha. Eu vou levar meus filhos todos tomando vacina lá. Associação da Beneficência e Filantropia São Cristóvão terá o prazer de receber no hotel Recanto São Cristóvão em Campos do Jordão para o final de semana. Como acompanhante. É meu. Não vai sortear. Esse é meu, tá? Tô brincando. Então a gente vai sortear no final de semana no Hotel Recanto São Cristóvão com acompanhante. Final de semana romântico, com café da manhã incluso. Delícia. Chiquérrimo, tá bom? Mas é depois do sorteio. Gente, agora fizemos as fotos, todo mundo foi homenageado. O presidente cortou o bolo simbolicamente. Então agora a banda vai subir ao palco, porque a nossa festa está só começando. Mulherada, tira o sapato, faz o salve e vamos curtir essa noite bem gostosa, tá bom? Um beijo pra vocês, daqui a pouco tem um jantar maravilhoso. Boa noite! Tchau, o jantar já está servido! Oba! Web Rádios Moca. Falamos também com o Sérgio Liberatori, que é o diretor comercial do Clube Atlético Juventus, que também falou dessa festa, falou desse evento, falou desses 93 anos do nosso querido moleque travesso. Web Rádios Moca. Aqui ao lado do Sérgio Liberatori, que está hoje cuidando da área comercial do Juventus. E já traz boas novas para o torcedor juventino, né, Sérgio? Sim, a gente está aproveitando até a festa de aniversário de hoje para começar a imprimir um novo ritmo de busca por patrocinadores e parceiros comerciais para o clube. Hoje, já durante a tarde de hoje, já saiu na imprensa, nas mídias sociais, até no próprio as emissoras de televisão, já anunciaram que o nosso novo parceiro que vai estar estampando a nossa camisa também, que é o Uber, né? E tem outras boas novidades chegando para o segundo semestre aí também. Tá? A chegada do Uber em si já é algo novo, algo que pode atrair novos patrocinadores de peso por uma empresa internacional acreditar no projeto Juventus? Sem dúvida que sim. A gente enxerga como sendo uma grande possibilidade, tá? E para poder atrair, né, novos patrocinadores, novos parceiros comerciais, que demonstra também um novo caminho que a gente está querendo imprimir para o Juventus, tá? Querer deixar de ser somente um coadjuvante em torneios para poder voltar a ser o que o Juventus sempre foi no passado e pelo menos poder incomodar alguns grandes de vez em quando, né? Voltar a ser travesso, né? A fazer valer o apelido. Exatamente, tá? Então a gente está iniciando um trabalho, tá? Eu estou há pouco tempo nessa diretoria, o diretor de marketing, que é o Adriano Daré, que é um excelente profissional, tá? Tem muitas boas ideias, então eu e ele estamos numa sintonia muito boa e trabalhando fortemente, tá? Junto para poder trazer boas novidades em diversas áreas para o clube e para o time de futebol também. Essa chegada do Uber agora pro futebol, numa época em que justamente tem mais dificuldade de buscar patrocinador, que é na disputa da Copa Paulista, pode ajudar bastante. Sim, pode ajudar bastante, não somente pela própria marca deles, que é uma marca muito forte. Você vai ver hoje, eles vão divulgar alguns resultados dessa parceria, que não vai ser somente a questão da exposição da logomarca deles na camisa. Tem uma parceria que vai envolver todo o Juventino e todo o Moquense também, que vier para cá ou sair daqui. Descontos em corridas? Exatamente, você vai ver hoje, vai ser anunciado logo mais algumas boas novidades para quem utiliza Uber e é da Moca e é do Juventus, tá? Legal, Sérgio, prazer em conversar com você. É a primeira vez que fazemos esse papo gravado, mas você é uma pessoa que sempre nos recebeu bem, sempre nos tratou bem, e boa sorte para você nessa sua caminhada como diretor comercial. Obrigado, Marcelo. Você sabe que você pode contar com a gente sempre. A gente tem um carinho muito grande por toda a cobertura que vocês sempre fizeram e continuam fazendo conosco. Eu espero até
poder retribuir muito mais para vocês daqui para frente. Tá? Web Rádio Moca. Quem também falou com a equipe da Web Rádio Moca foi Adriano Daré, que é o diretor de marketing do Juventus e que trouxe ótimas novidades. Escuta aí. Estou aqui ao lado do Adriano Daré, que chegou recentemente aí para cuidar do departamento de marketing do Juventus e já chegou com uma novidade muito bacana para o torcedor juventino, não é mesmo? A gente está... Primeiro, um grande abraço, Marcelo, um grande abraço a todo mundo aí da Rádio Web Moca. E a gente está aí para levantar o clube, né? Deixar ele no lugar que ele nunca deveria ter saído. É um clube muito forte, um clube muito amado, inclusive para o mercado publicitário ele tem uma rejeição zero, né? Ele é um produto muito bom, tanto que a gente está fechando com o Uber agora, um contrato até o final do ano, que saiu até na UOL, né, agora, mas na UOL saiu até de forma errada. O Uber vai sim pagar mensalmente pelo patrocínio de camisa e também o Juventus vai ter uma participação nas corridas de uma engenharia muito interessante, nos shows que acontecerem no clube, ou quando o pessoal vai ver os jogos na Javari, tem até uma parceria que, como a gente está um pouco distante da Javari, do próprio Uber trazer os jogadores para cá. Então, assim, é uma parceria muito legal e está colocando aí um primeiro passo que o Juventus está trilhando um caminho melhor aí no futuro, e vai trilhar, né? É a sua primeira experiência no futebol? Eu sou do mercado publicitário, né? Então a gente já teve mexendo com futebol, mas do outro lado, no lado de investimento, e a gente sempre acreditou. E agora quando a gente está desse outro lado, a gente só virou a moeda. A gente vai buscar esse investimento que aqui vai dar retorno e mostrar para o Juventus que a gente não é um time pequeno, é um time muito grande, é um time de tradição, não foi criado ontem, já tem 93 anos e ele tem um futuro muito grande aí, vai ter mais surpresas. Eu vou só te dar uma que está na ponta da agulha. O R7 da Record, ele vai adotar o Juventus talvez e vai criar no Juventus o maior case do mundo em redes sociais. O R7, só para você ter uma ideia, ele tem 14 milhões de aficionados no Facebook, de curtidos, e é só esse player que está junto com o Juventus no futuro. Então, o futuro do Juventus, eu acredito que vai ser muito bonito. Você falou do futuro em redes sociais realmente é o futuro. Quem não tiver integrado, quem não tiver uma boa penetração, acaba ficando esquecido. E como você disse também, o Juventus não tem rejeição, então acho que isso contribui muito até para trazer mais público, tanto para a Rua Javari, quanto para os shows do Juventus, né? Exato, exatamente. Não é falar mal do que aconteceu daqui para trás, mas é aprender do que aconteceu daqui para trás, né? O que não deveria ser feito, o que foi feito e não foi bem feito, e talvez trazer grandes players para cá. Então, melhor do que eu mexer lá na internet, melhor que eu pegar uma estagiária, é trazer uma empresa como o R7. Aproveitar a expertise. Exatamente. Então, mostrar para quem faz. A gente hoje, por exemplo, está com 2 bandas aí fantásticas. Eu podia pegar, fazer um concurso do Juventus de sócio para ver quem ia cantar. Não, vamos fazer um negócio profissional, vamos colocar o Juventus no trilho. Tem que ser profissional. E só sendo profissional que a gente vai conseguir atrair o dinheiro que existe no futebol. É por aí que a gente tem que fazer. Fazer uma boa Copa Paulista seria o segredo para que o Juventus tivesse um calendário nacional no próximo ano, ou uma Copa do Brasil, ou um Campeonato Brasileiro da Série D. Isso passa pelo seu projeto? O Juventus ele está reestruturando, né? Então, prometer que a gente vai ganhar a Copa Paulista e vai estar, né, na Copa do Brasil o ano que vem é um desejo, mas a gente tem que ser pé no chão. A parte, o novo diretor de futebol chegou, o Vitor, a gente veio numa boa campanha, né, na Série A2. Vamos seguir nessa tocada. Eu acho que a gente tem que reformular, às vezes, de repente, o elenco, trazer uma peça-chave, mas a gente está primeiro consertando o jardim, e esses frutos vão dar muito rapidamente. A gente está esperando, talvez o Juventus suba por uma série especial agora, e talvez ele caia ano que vem. Então é interessante a gente crescer com
com consistência. Eu acho que é por aí que o Juventus tem que crescer. Pé no chão e sem investimento é difícil, né? É isso que a gente está fazendo, mostrando esse grande projeto, que na verdade esse projeto tem 7 anos. Ele começou agora, ele vai até 2024, quando é o centenário do clube. Então a gente está fazendo um esforço para, nesses 7 anos, claro que pensando muito antes, estar na primeira divisão do Paulista e estar participando de Copa do Brasil. Sucesso a você aí na diretoria de marketing do Juventus e que os desejos do Daré se realizem em prol do Juventus. O desejo do Sérgio, que é diretor comercial, o desejo do Marcelo e de todo mundo que está ouvindo aqui ama o Juventus. Web Rádio Moca. Pois é, Renato, você viu aí, né, o Adriano Daré falando conosco. Boas novidades estão por vir. Já vieram algumas e outras ainda virão. Uma delas, a presença do Uber estampando a camisa. Muito legal isso, né, porque o Uber está associando a sua marca a grandes times, como o Flamengo. Aqui no Brasil, tem também fora do Brasil, com outras grandes equipes. E aqui na Moca, no Principado da Moca, o nosso Juventus. Você vê, né? A modernidade do Uber, a novidade do Uber, a fama e a moda do Uber se associando à tradição e ao time mais querido dos paulistanos, o Clube Atlético Juventus. Então, é um casamento perfeito que, obviamente, vai trazer bons frutos, tanto para um quanto para outro. Em nome da Web Rádio Moca, eu queria agradecer a você, Raoni Pacheco, Wagner Hiroi, o síndico, Hamilton, enfim, toda a nossa equipe que veio prestigiar este evento. Alguns não puderam, mas os que puderam aqui estiveram. Uma homenagem muito bacana. É a primeira vez que a Web Rádio Moca tem uma mesa à sua disposição, uma mesa exclusiva num evento aqui do Juventus, para a alegria da nossa equipe, o reconhecimento ao nosso trabalho, o nosso esforço nesse primeiro semestre de 2017. O nosso trabalho que começou lá atrás em 2011, em 2012 já dentro da Rua Javari, e daí pra frente não parou mais. Eu, em nome da Web Rádio Moca, agradeço a você que está aqui comigo agora, em nome de todos os nossos companheiros, pela dedicação. Vocês realmente são muito dedicados. Somos uma equipe e todo projeto só vinga porque é feito em equipe. Marcelo Santos, eu que agradeço em nome da equipe da Web Rádio Moca a sua insistência, a sua persistência e, acima de tudo, a sua paciência com a equipe da Web Rádio Moca e com o Juventus. E principalmente com o Juventus, que nos seus altos e baixos nunca deixou de estar companhia da Web Rádio Moca, seja na Rua Javari ou seja nos outros estádios pelo estado de São Paulo. A Web Rádio Moca esteve sempre trazendo as emoções do Clube Atlético Juventus. Afinal, a Web Rádio Moca é a única rádio do mundo que leva os jogos do Juventus para o mundo. Então nada mais justo. Tá patenteado? Eu vou ter que patentear porque eu tô vendo que tem gente copiando, viu, Marcelo Santos? Então nada mais justo do que a Web Rádio Moca e Juventus tá aí mostrando esse casamento nessa noite de hoje aqui no Salão Nobre do Clube Atlético Juventus. E nós voltamos ao vivo no próximo dia 6, é isso, Renato? Exatamente, dia 6 temos jogo do Sub-20 do Juventus, teremos também aquele jogo festivo do dia 20 de maio, teremos outras novidades aí que a Web Rádio Moca vai trazer para você. E olha, hein, daqui a pouco no nosso fanpage você vai ver as novidades da Copa Paulista. Sim, a Copa Paulista que começa no final de julho, também com exclusividade para Moca, aqui na Web Rádio Moca. Sempre falou em Juventus, falou em Moca, falou em Web Rádio Moca. Um abraço para todo mundo aí. Boletim informativo Web Rádio Moca. Informações da Moca e região com agilidade. Bela Perfumarias. Linhas nacionais, importadas e profissionais. Lanza, Joico, Lacan, Farmaevas e muito mais. Conheça também nossa variedade de perfumes nacionais e importados. Sempre com grandes promoções. E agora com um novo site, muito mais fácil de navegar. Acesse www.belaperfumarias.com.br. O bairrismo moquense e a loucura juventina você encontra na Camiseteria de Moca. Na Camiseteria de Moca você encontra uma variedade de camisas do Juventus e do bairro da Moca. Camiseteria de Moca,
Rua Visconde de Laguna 171 e também com vendas online no www.camiseteriademoca.com.br. Don Zefino, é tuo filho. Andam dizendo por aí que ele almoça e janta todo dia na Esfirra Juventus, que é apaixonado pela Metabule Kibe, que tuo filho não é italiano como nós. Esfirras, e pedir o charutinho de folha de uva, é que eu amo o charutinho de folha de uva. Esfirra Juventus, o restaurante árabe mais italiano da Moca, 2796-7414. Esta é a Web Rádio Moca, 24 horas no ar, com muita música e futebol. Fique ligado, www.webradiomoca.com.br. Quer conhecer o mundo inteiro através do seu computador, se informar e ficar 100% por dentro do que tá rolando? Então é só teclar www.radios.com.br www.radios.com.br. O mundo das rádios na tela do seu computador. Você que é apaixonado por futebol ou qualquer outro esporte, quer ouvir uma narração sua, atuando ao lado dos seus ídolos pelo seu time e contra o maior rival, e com você ainda sendo protagonista da jogada? Isso é possível. Sua Jogada Narrada. Visite www.rafaelspinelli.com.br e conheça melhor. Sua Jogada Narrada. Chegou a sua vez de ser o protagonista da jogada. rafaelspinelli.com.br. O melhor da cozinha árabe você só encontra na Moca. Quibes, tabule, charuto, doces sírios e muito mais. Não se deixe enganar. Esfirra Juventus, o restaurante árabe mais italiano de São Paulo, na Rua Visconde de Laguna 152, na Moca, meu. Esfirra é Juventus.